anjos e demônios podem tomar corpo como nós, ou seja, que a gente pode apalpar, que parece respirar e que tem voz e tudo mais? A resposta é sim. Mas são só fantasmas? Não. Nós vamos explicar isso hoje, porque isso é importante para saber, por exemplo, se eles podem também tomar corpo de um animal. Por exemplo, um cachorro que também morde, que late, pode acontecer? Pode. Em que circunstâncias? É o que nós veremos então agora. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, seja bem-vindo ao canal dos Santos Anjos. Quase todos nós sabemos, né, que os anjos aparecem em forma humana, isso mais ou menos é sabido, inclusive as próprias pinturas, as histórias que a gente ouve. Mas a pergunta é a seguinte, não são meros fantasmas, não são ilusões de ótica? A resposta não é mera ilusão de ótica não. Eles podem ser apalpados, eles demonstram ter as mesmas funções vitais, mas são pessoas que o demônio ou um anjo possui? Não. A possessão diabólica, que é muito diferente do que os anjos fazem, mas a possessão diabólica é a própria pessoa e que por uma permissão de Deus são casos raros, né? São casos raros, 99,9% dos ataques do demônio não são possessão, né? De fato, dentro dos ataques do demônio é uma coisa rara, mas o demônio toma conta do corpo da pessoa, mas ele não se transforma na pessoa. Isso o demônio não pode fazer, nem o anjo. Mas na Sagrada Escritura, na Bíblia, tem lá que o arcanjo Rafael, né, tomou forma humana e para ajudar Tobias. Mas ele comia, ele bebia. Como é que é isso? Hoje nós vamos ver essa explicação com base no Catecismo dos Anjos. Alguém pode dizer, mas qual a importância de saber disso? Ora, a gente só ama aquilo que conhece. Então, quanto mais a gente conhecer o mundo angélico, mais a gente tem a possibilidade de amar o nosso próprio anjo da guarda, os santos anjos, São Miguel, e atrair a sua ação. É por isso que nós temos essa nossa conversa de segunda a sexta-feira, que, aliás, eu fico muito contente de receber vários relatos de pessoas que, inclusive, têm mudado de vida, têm deixado certos hábitos pecaminosos e têm tido mais intimidade com o seu anjo da guarda. Por isso a importância disso e a importância dos membros do grupo apóstolo dos Santos Anjos. Meu grande agradecimento, esse número vai crescendo dia a dia mais, isso tem possibilitado, né, nós prepararmos mais e mais campanhas. Tem a distribuição do adesivo de São Miguel, se você ainda não ligou pode ligar, mas existe, por exemplo, a caravana de jovens voluntários que estão preparando para percorrer mais cidades do Brasil, defendendo a vida humana, inocente desde a concepção até a morte natural, defendendo a família como Deus a criou, que está tão sob ataque, né? Difundindo a devoção à Nossa Senhora, aos Santos Anjos e tudo mais. Então isso é graças a vocês. E isso nos possibilita, né, inclusive ter essa conversa de segunda a sexta e tomar cada vez mais iniciativas em defesa da nossa santa doutrina católica, que nos une a Deus Nosso Senhor, a Nossa Senhora e tudo mais. Bom, então não são simplesmente fantasmas. O demônio e o anjo podem tomar corpo. Mas que corpo é esse? Então eu tenho aqui em mãos o Catecismo dos Anjos, né, escrito pelos monges beneditinos de Barru. Infelizmente não tem em português, só tem em francês. E eu então preparei alguns trechinhos para nós vermos juntos aqui. E justamente a pergunta é essa. Há muitos exemplos de anjos que aparecem na Bíblia. Qual é a natureza do corpo que o anjo assume durante uma aparição? Então ele responde o seguinte: há uma variedade quase infinita de elementos na criação, no mundo natural, e o anjo ele tem um poder sobre a matéria, um determinado poder sobre a matéria, e ele pode dar forma e cor combinando os elementos e condensando-os. Ora, em laboratórios e em fábricas não tem gente fazendo robôs humanos que muitas vezes se parecem muito. Ora, a capacidade de um anjo fazer um boneco humano é muito maior, muito mais instantâneo, muito mais rápido do que qualquer laboratório humano. Com todos os Einsteins da vida, com
a inteligência que tiverem, um anjo tem muito mais. Então ele pode fazer isso instantaneamente, evidente que com a permissão de Deus, para uma determinada função, para um determinado ofício. E por vezes Deus permite que inclusive o demônio tome essa forma humana para, né, tentar os homens de uma determinada maneira especial, ou por castigo mesmo, para um determinado grupo ou determinado lugar, determinada cidade. Deus permite que o demônio haja, inclusive, através disso. É um fenômeno comum? Não. É um fenômeno, dentro dos ataques do demônio, é um fenômeno raro. Mas acontece, e pode acontecer. E quanto mais as pessoas se afastam de Deus, com mais facilidade isso pode acontecer. Então ele diz o seguinte: além disso, não está além de seu poder tomar emprestados alguns elementos, né, próprios de animais ou até mesmo de seres humanos vivos, como voz, né, por exemplo. A gente vê isso também em laboratórios, em inteligência artificial. Bom, um anjo pode muito mais do que qualquer inteligência humana e, evidentemente, muito mais do que qualquer inteligência artificial. Bom, o anjo Rafael, que acompanhou o jovem Tobias em sua jornada, andava, respirava e se movia com perfeita facilidade. Nós vamos ver daqui a pouquinho se ele precisaria respirar ou não. O exemplo, né, muito comum também do cachorro, chamado Grídio, o cachorro cinzento de São João Bosco, que certamente era um anjo. E à noite, nas ruas de Turim, ele aparecia e desaparecia misteriosamente para defender São João Bosco, daqueles que queriam matar São João Bosco, né? Agora, ele latia, emitia som, portanto, ele mordia, ele agredia de fato, e era possível, os rapazes do oratório, né, acariciavam e tudo mais. Acontece que não era um cachorro, era uma espécie de boneco feito pelo anjo para uma determinada missão, de algum determinado modo. A pergunta que fica é: os atos produzidos por esses corpos, emprestados, por assim dizer, ou seja, feitos, né, uma espécie de boneco, são de necessidade vital? Ou seja, quando eles respiram, eles precisam respirar, quando eles digerem, quando comem, precisam? Não. O cardeal Lépicier explica isso muito bem em seu livro O Mundo Invisível. Diz ele aqui: deve-se observar que todos os atos que chamamos de atos vitais, respiração, alimentação, etc., em animais vivos e seres humanos, não podem ser propriamente chamados assim quando são realizados sob a influência de anjos pelos corpos com os quais eles se revestiram. Então o que é aquilo? O anjo se reveste de um corpo material, pode ser de um homem, pode ser de um animal. De fato, embora realizados pela operação dos anjos como agentes principais, esses atos são puramente gratuitos, ou seja, o anjo que apareceu, o arcanjo Rafael, que acompanhou Tobias na Bíblia, o caso do cachorro de São João Bosco, etc., para que eles cumpram a sua função, né, a razão de ser deles terem tomado o corpo humano, era parecer humano para, por exemplo, acompanhar Tobias, para, por exemplo, defender São João Bosco de maneira visível. Então, esses bonecos não precisam respirar, mas os anjos fazem, né, parecer que estão respirando ou que estão comendo e tudo mais para completar essa missão. Senão não teria sentido parecer um ser humano e não respirar e tudo mais, né? Mas isso não significa que é uma necessidade vital ou biológica. Não, porque não são seres vivos. Aquele corpo não é um ser vivo, é um revestimento material que o anjo faz naquele momento. Até que ponto a presença corpórea do anjo é real, né? Portanto, não é só um fantasma. Por quê? Um outro, o cardeal Journet, responde que não há como escapar da precisão da própria Bíblia. O texto sagrado é perfeitamente claro. O arcanjo, junto a Tobias, ele declara: eu sou Rafael, um dos 7 que assistem sempre na presença do Altíssimo. Pareceu-vos a ti, pareceu-te a ti, Tobias, que eu comia e bebia convosco, mas eu me alimento de uma comida e de uma bebida invisíveis, que os olhos dos homens não podem alcançar. Então, a própria Bíblia explica isso, que o anjo,
Ele, quando ele parecia comer, mas aquilo não diz nada, não acontece nada com aquele corpo porque é um boneco, né? Por assim dizer, um boneco. Eu estou usando essa palavra porque facilita. Os corpos humanos, dos quais os anjos assumem a forma, são palpáveis? Sim, mas são apenas instrumentos externos movidos por eles à vontade. Assim como um pincel ou um cinzel é movido pela mão do artista ao fazer uma pintura ou uma estátua. Ah, mas então o anjo ele se encarna na matéria? São Tomás de Aquino explica que não. Ele diz, não se pode dizer que o anjo se encarna, nem mesmo, estritamente falando, que ele se materializa, mas ele assume, ou seja, se reveste de uma natureza cujas partes não são uma criação, não são um ser vivo, mas é um uso dos elementos espalhados pelo universo sobre os quais o anjo exerce um poder real. Então é interessante isso porque pode acontecer, e na vida dos santos, né, tem vários fenômenos assim extraordinários, em que tanto os anjos quanto os demônios se manifestam de forma sensível, que à primeira vista a gente acha que é uma pessoa ou que é um animal, mas na verdade pode ser um anjo, pode ser um demônio. Pode ser, isso não acontece a todo momento, não acontece todo dia com todo mundo, mas pode acontecer e é bom saber que isso pode se dar, né? Então fica aqui o nosso ensinamento que nós colhemos aqui desse Catecismo dos Anjos e nos vemos amanhã, se Deus quiser, para outros assuntos.